Salve povo, aqui é o Zelota, de volta com a quarta e penúltima parte desta mini saga romena. Nesse vídeo de hoje nós vamos focar nas três regiões que vão fazer parte da futura Romênia, que são a Transilvânia, a Moldávia e a Valáquia. Então vamos ver a migração dos saxões para a Transilvânia e também veremos a independência da Valáquia com a formação do seu principado, assim também como a Moldávia, beleza? Bom, mas antes de eu contar essa história para vocês, eu peço a todos que dêem um tapota no like, compartilhem com os amigos, ajudem mais a divulgar o meu canal aqui, o trabalho que eu faço. Quem chegou agora aqui, seja bem-vindo. Eu trago conteúdo de antiguidade e idade média. Então dá uma conferida lá na minha videoteca. As playlists estão organizadas em vários temas. Me sigam nas minhas redes sociais, no Instagram, @zelota, e no Facebook. Os links estão aí embaixo na descrição, para poder vocês saberem quando os vídeos forem postados, já que o YouTube não está mandando as notificações. E você também pode fazer parte do acampamento Zelota, ser membro aqui do canal, se tornar um patrocinador, valor bastante acessível. Você pode entrar clicando no botão que tem embaixo na tela, e também tem um link na descrição que vai dar uma força muito boa aqui para o canal, é muito importante. Vídeos todas as quintas às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Bom, então vamos começar com essa parte da migração saxônica na Transilvânia. Bom, só uma coisa que eu queria falar antes, é a terceira vez que estou gravando esse vídeo. As duas outras tive problemas técnicos, agora espero ter resolvido. Enfim, o ânimo já não é mais o mesmo, mas vou tentar fazer um vídeo. Já estou inclusive cansado, mas vamos lá. Bom pessoal, com relação a essa migração da Saxônia, não, dos saxões no caso, para a Transilvânia. Bom, essa migração dos saxões para a Transilvânia aconteceu durante o reinado do rei Géza II da Hungria. Ele reinou de 1141 até 1162. Mas qual era o papel dos saxões na Transilvânia? Foi exatamente o mesmo que aconteceu com os sículos, que foram trazidos inclusive pelos próprios húngaros e ficaram vivendo na parte do leste da Transilvânia, né? Parte mais ali do extremo leste da Transilvânia, para proteger as fronteiras. No caso dos saxões, vai ser a mesma coisa, só que eles vão proteger outras partes da Transilvânia, como no caso foram ali o sul, o sudeste e o nordeste dessa parte do reino da Hungria que ficava lá na Transilvânia. Então essa proteção vai ser contra povos que viriam da parte da Ásia Menor, né, e também talvez até da própria Europa. Como temos exemplos ali, mais precisamente da Ásia Menor, como os cumanos, os pechenegues, né, que são povos ali de origem turca, também com os mongóis e até mesmo dos tártaros. Bom, então essa responsabilidade que eles vão ter não vai se limitar apenas à questão da defesa dessas fronteiras, mas também eles vão trazer técnicas de agricultura que não eram praticadas lá na Transilvânia. Então, com essas técnicas, eles vão também ajudar a desenvolver a Transilvânia nessa parte da agricultura. E, claro, como eu falei, o foco principal era a questão da defesa da fronteira. Então, eles vão fazer fortificações nos assentamentos que eles vão viver, tanto na parte rural, como também na parte urbana, né, que eles também vão ajudar na questão da urbanização da Transilvânia, certo? E, claro, essas invasões também vão ocorrer por parte de um poderoso império que vocês conhecem muito bem, que foi o Império Otomano. Então a gente vai ter essa parte, principalmente a Transilvânia e a Valáquia são muito próximas do Império Otomano. Então a gente vai ter a possibilidade dessas invasões, que inclusive vão acontecer, né, no futuro. E aí vamos ter esses saxões que também vão ter uma outra parte, que no caso a que vai ficar no nordeste da Transilvânia, vai ficar encarregada da mineração. Então esses saxões eles vão ser parecidos com os saxões que já passaram a viver também na Europa Central, mais especificamente no nordeste da atual Eslováquia, e outros saxões que estavam vivendo no território
da Romênia, no caso, nessa situação aqui, na região de Maramureş, que é uma região histórica que é uma divisa entre a Romênia e a Ucrânia, e também na Bucovina, a Bucovina que pega boa parte do que era a Moldávia, a antiga Moldávia. Bom, então esses saxões, eles vão ser os primeiros germânicos que vão viver ali na Europa Oriental, ou pelo menos os primeiros falantes de línguas germânicas. Só que tem um porém, que esses saxões, eles não eram necessariamente os verdadeiros saxões, né, que vieram lá da Saxônia, na Germânia. A gente já viu vídeos sobre eles aqui no canal. Eles eram chamados dessa forma porque eles de fato vieram lá do Sacro Império Romano Germânico. Porém, existia mais uma questão como se fosse um apelido, né? Porque já haviam os germânicos que viviam na corte do Reino Húngaro, mais especificamente na chancelaria húngara, e então eles passaram a ser chamados de saxões por conta disso. Mas esses saxões, eles falavam os dialetos da Francônia. É o que dá a entender que eles não são originários lá da Saxônia. Como a gente sabe, os saxões se dividiram em duas partes. Uma parte ficou lá na sua terra natal, na Saxônia, ali perto da Jutlândia, e a outra metade se deu muito bem, que foi para a Bretanha e fundou ali reinos, né? Assim como os ângulos e etc. A gente já viu essas histórias aqui no canal, tá lá na playlist dos povos que ocuparam a Bretanha. Bom, então dando continuação aqui, essa migração vai acontecer até o final do século XIII. E vai ter uma segunda onda que vai ser com os cavaleiros teutônicos. Os cavaleiros teutônicos eram outra cavalaria que também participou das cruzadas. Então eles vão se mudar para lá, vão viver no território da Hungria, vão se estabelecer em Tarabacei, lá no sudeste da Transilvânia, em 1211. E eles vão ter o consentimento do rei húngaro para perambular ali por terras que pertenciam, no caso, onde viviam os valáquios e também os ciclos. Bom, aí quando chegou o ano de 1222, esses cavaleiros teutônicos, eles vão passar a se rebelar contra o rei húngaro, né? Eles não queriam mais ficar sendo ali, recebendo ordens do rei húngaro. E aí essa rebelião vai ser abafada pelo rei, que na época era o André II, que vai conseguir expulsar os cavaleiros teutônicos da região. Bom, então André II, ele, para resolver a questão, ele vai dar o título de conde para o seu herdeiro, que era o príncipe Bela IV. Na verdade, conde não, duque, né? Eu falei que era um ducado, era um condado, nesse caso agora é duque. Que era duque da Transilvânia. Então, o Bela IV, ele vai conquistar ali uma região chamada de Oltênia, lá dentro da Transilvânia. E depois ele vai fundar uma nova província chamada de Benato de Severim. Bom, um outro tópico que eu vou trabalhar aqui é a questão da rebelião Valáquia Búlgara. Bom, essa rebelião ela vai acontecer tanto com os valáquios, como o próprio título aí já fala no título do tópico, os valáquios e os búlgaros. Você já deve recordar, no vídeo passado a gente teve o Império Búlgaro e o Império Búlgaro acabou, mas os búlgaros ainda estavam vivendo próximos do Reino Húngaro, num pequeno território. Mas aí eles estavam meio ali sobre também uma vassalagem ali dos húngaros. Então eles vão se rebelar porque vamos ter uma questão de aumento dos impostos, e isso vai revoltar tanto os valáquios como os búlgaros. Então, como consequência dessa rebelião, a gente vai ter a fundação do Segundo Império Búlgaro. Outra coisa que também vai acontecer, segundo os registros de Roberto de Clary, que foi um cavaleiro que lutou na Quarta Cruzada e depois também fez registros de lugares onde ele passou, de histórias que ele vivenciou, coisas que ele ouviu. Então ele fala que depois dessa revolta é que vai ser o pontapé inicial para que a Valáquia se tornasse independente e inclusive passasse a se chamar Valáquia por conta dos valáquios.
Então, que é um outro ponto que a gente vai chegar agora, que é a fundação da Valáquia. Bom, eu sempre me referi a esses territórios com esses nomes, mas por uma questão de referência mesmo, para que vocês tivessem noção de onde eu estava falando. Mas a fundação da Valáquia e passar a ser chamada de Valáquia de fato vai acontecer depois dessa revolta dos Valáquios. Mas após essa revolta dos Valáquios, vamos ter um outro evento muito importante, que foi em 1236, que foi quando um grande exército mongol vai invadir a Europa Oriental. E os mongóis estavam sendo comandados pelo Batucan, né, que foi um dos maiores líderes, né, militares da Idade Média, e ele vai fazer essa invasão às estepes da Europa Oriental. Foi uma grande invasão, considerada uma das maiores do mundo. E no meio do caminho, né, tinham vários povos, né, que eu já mencionei no vídeo anterior. Entre eles estavam os cumanos, que praticamente foram eliminados pelos mongóis. Pelo menos a parte da aristocracia cumana foi, mas o restante do povo sobreviveu. Então essas estepes da Europa Oriental vão ser provisoriamente ocupadas, né, pelos mongóis, porque sabe só o que eles não ficaram. Mas enfim, nesse momento eles vão fundar a ordem, que seria, como na verdade, a Horda Dourada, né? Eu estou com ordem na cabeça, sempre estou pensando em templários e etc. Mas vai ser a Horda Dourada. Bom, essa Horda Dourada vai ser formada pelos mongóis e também era chamada de Horda Azul, mas a Horda Dourada é a forma mais conhecida. Então esses mongóis, como eu mencionei, eles não se sabe o motivo, mas eles não deixaram guarnições ou destacamentos do exército lá para proteger esses territórios que eles tinham conquistado. Então isso vai fazer com que os cumanos que viviam por lá, eles vão deixar a Valáquia, né, com medo dos mongóis, mas os valáquios permanecem por lá. E eles vão ser liderados pelos seus chefes, né, que eram justamente os voivodas, né? No vídeo passado eu falei que era voivodes porque era um nome em inglês, né? Que eu não encontrei a tradução. Agora eu achei a tradução e a forma em português é voivodas. O nome é bem estranho porque ele tem uma origem eslava, muito possivelmente no período em que os eslavos que vieram dos Balcãs também ocuparam esses territórios, como eu mencionei no vídeo anterior. Então o voivoda, ele inicialmente é um cargo que começa como um chefe militar e depois ele passa a ser um título de governador, que vamos ver justamente os voivodas nesses principados que vamos ver ainda nesse vídeo. Então quando foi em 1241, os cumanos vão deixar a Valáquia e os mongóis também vão embora, eles também não permanecem na Valáquia. Então esse território da Valáquia vai ser um alvo de disputa entre o reino húngaro e o segundo império búlgaro. Até parecido, né? Pode até confundir aí os nomes, né? Pelo menos foneticamente é bem parecido. Bom, então o reino húngaro ficou muito enfraquecido devido a esse ataque dos mongóis. Isso vai levar a novas forças políticas surgirem lá na Valáquia, o que vai ser ali o caminho para essa independência e o surgimento do Principado da Valáquia. Agora, tratando dessa independência da Valáquia. Bom, a questão aconteceu o seguinte: houve um documento, foi escrito, no caso ficar mais bonito, né? Foi escrito um documento datado de 26 de julho de 1324, assinado pelo rei húngaro, que era o Carlos I da Hungria, que ele se referia a Bessarabe como o nosso voivoda da Valáquia. Bom, o que indica que o Bessarabe, ele era um voivoda da Valáquia, no caso ele era um vassalo do rei da Hungria. Bom, então com o tempo o Bessarabe ele vai começar a ter muita popularidade, a conquistar ali um ganho político. Então ele começa a se voltar contra o rei da Hungria, já pensando ali em um movimento separatista. É claro que essa atitude dele vai desagradar o rei Carlos I, que vai
lançar um novo documento datado em 18 de junho de 1325, em que ele menciona que Bessarabe como infiel à Santa Coroa do Rei. Então ele vai partir para uma campanha, eu digo ele no caso Carlos I, para uma campanha contra o Bessarabe em 1330, né, só 5 anos depois. Enfim, então ele vai para a Valáquia e quando ele chega lá, ele não encontra nenhum exército valaquiano, nem Bessarabe, nem sinal de ninguém. A cidade estava ali abandonada, a região da Valáquia estava abandonada. Só que era uma estratégia. O Carlos I, então, ele vai retornar. E aí, quando ele está voltando no caminho, ele pega um caminho bem perigoso ali, uma região que era um vale pelas montanhas, era um caminho estreito. Então o exército húngaro acaba sendo atacado pelos valáquios, que estavam em cima das montanhas. E aí nós vamos ter a batalha entre o rei Carlos I e o Bessarabe, que já era chamado ali como Bessarabe I da Valáquia. E essa batalha é a Batalha de Posada, que durou 4 dias, foi de 9 a 12 de julho de 1330. E essa batalha foi um grande desastre para o reino húngaro, né, que sofreu muitas baixas e acaba também sendo ali uma situação em que o próprio Carlos I quase perdeu a vida. Escapou porque ele pegou as roupas ali de um soldado, né, dele, e conseguiu fugir disfarçado. Não fosse por isso, ele não teria retornado para casa. Bom, então essa batalha de Poçada, ela vai ser um ponto ali de virada dessas relações da Valáquia com o Reino da Hungria. A Valáquia vai se tornar independente, mas posteriormente a esse período, principalmente no decorrer do século XIV, os húngaros eles vão chegar a ter o controle dos voivodas da Valáquia, mas foram situações temporárias. Então essa vitória do Bessarabe vai abrir o caminho não só para a independência da Valáquia, como também para a fundação do Principado da Valáquia, né? Sendo ele aí o fundador desse principado. Inclusive também da dinastia Bessarabe, da qual farão parte os dois personagens que são até aguardados certo ponto aqui por vocês, que foi o Vlad II, conhecido também como Vlad Dracul, e o Vlad III Tepes, o Vlad Impalador. Ambos fazem parte aí, por caso, fizeram parte dessa dinastia do Bessarabe, lá da Valáquia. Bom, agora eu vou falar sobre a Moldávia, a fundação do Principado da Moldávia. Primeiro, claro, a gente vai ter o processo de independência e tal. Bom, vamos ter ali o reino da Polônia, que já era um reino bem estruturado no Ocidente, e o reino da Hungria, que vão se aproveitar do enfraquecimento da Horda Dourada, no caso ali formada pelos mongóis, e vão começar a revidar e expandir os seus territórios. Isso foi na década de 1340. No ano de 1345, os húngaros conseguem derrotar os mongóis. E aí eles vão começar a construir algumas fortificações na região dos Cárpatos. Isso é registrado através de cartas reais, de crônicas e até mesmo pelos topônimos, né? Os topônimos é uma palavra que faz tempo que eu não ouço falar, nunca li, nunca mais eu tinha visto esse nome, nem lembrava o que era, tive que pesquisar no dicionário para poder dizer para vocês o que era. Eram nomes de cidades, de regiões e vilas, né, que vão ter referências a nomes húngaros, né, que mostra aí no caso que houve essa conquista dos húngaros, assim também como os colonos saxões nessa região. Bom, então o ponto que vai fazer essa mudança da Moldávia vai ser com o Dragos, que vai ser um voivoda da Moldávia, né, depois dessa recuperação dos territórios ali pelos húngaros.
Bom, então esse Dragos ele vai ser um voivoda que vai ter ali o aval do rei húngaro, que era o Luís I da Hungria, para inclusive fazer uma expansão dos territórios da Moldávia. Então ele vai ficar lá no final da década de 1350 e ele vai ter esse aval do rei, porém do lado você tinha lá os vizinhos que eram os valáquios, que já estavam ali naquela questão da independência, do seu movimento separatista, e isso depois vai acabar influenciando na Moldávia. Bom, esse Dragos ele não vai ter nenhum envolvimento com essa parte da separação da Moldávia, mas ele vai governar, vai ter um reinado como vassalo do rei húngaro e vai conseguir ali, inclusive, a parte do apoio também dos marmures, né, que é aquele povo daquela região que eu falei, que fica dentro da Moldávia. E aí ele vai ter esse reinado ali durante, no caso, esse governo dele como voivoda na década de 1350. Bom, a independência da Moldávia vai surgir, bom, curiosamente com um governador, no caso um voivoda, que era valáquio, e ele era chamado de Bogdan I, e vai ser conhecido como o fundador, justamente por ter fundado aí o Principado da Moldávia. Bom, então ele vai ter um governo, assim, teoricamente normal ali no começo, mas depois ele vai ter um desentendimento com um rei húngaro em 1359. Então o Bogdan vai assumir o controle da Moldávia e aí vai separar a Moldávia da Hungria, fundando ali o Principado da Moldávia, né? Por isso que ele tem esse nome de Bogdan I, o fundador. Então esse Principado da Moldávia ele vai durar ali até 1859, nesse momento assim que vai ter essa independência, essa separação, até ele ter uma unificação com a Valáquia, que vai acontecer em 1878, que já vai nos dar ali uma certa ideia, ou um vislumbre do que seria a futura Romênia. Só que essa questão da Romênia unificada, com essas três regiões que eu mencionei, a Valáquia, a Transilvânia e a Moldávia, só vai acontecer de fato em 1918, quando a Transilvânia vai se unir à Valáquia e à Moldávia, certo? Claro que teve depois a separação, a Moldávia hoje é um país também independente, porque fez parte da União Soviética, né? Depois eles se separaram com o fim da União Soviética em 1989 e a Moldávia se tornou um país independente. Bom, agora vamos falar aqui sobre o Vlad o Empalador. Eu vou fazer uma explicação mais sucinta a respeito dele. Tem muita gente que em 5 anos atrás agradeceria por eu estar fazendo isso. O pessoal reclamava por vídeos muito longos, né? Mas, enfim, eu vou trazer porque depois no futuro eu prometo que eu vou fazer um vídeo só sobre ele, para fazer uma coisa melhor, porque ele merece um trabalho mais expansivo a respeito da história desse personagem, né? O Vlad Tepes. Bom, a Valáquia ela ficava muito próxima da fronteira do Império Otomano e vinha sofrendo ataques dos otomanos desde o século XIV. Era um alvo que os otomanos tinham para conquistar a Valáquia, porque a Valáquia ela ficava numa posição entre o Império Otomano e o Sacro Império Romano Germânico. Então, eles conquistando a Valáquia, eles teriam um caminho livre para chegar no Sacro Império Romano Germânico. Então a Valáquia era meio como fosse essa última barreira, né? E o Vlad Tepes ele vai ser o cara que vai conseguir, pelo menos por um tempo, barrar ali os otomanos. Inclusive ele vai ter confrontos diretos com Mehmed II, né? O que conquistou Constantinopla, né, fica até parecido, enfim, as duas palavras, mas enfim, ele vai conseguir conquistar o Império Bizantino, né, com a queda de Constantinopla, e o objetivo dele era de conquistar todo o Ocidente, mas ele vai barrar ali no Vlad Tepes. Bom, só para falar um pouco, voltando um pouco antes no tempo, o Vlad Tepes, ele, claro, o pai dele havia ocupado esse cargo antes,
de voivoda, que foi o Vlad II Dracul. Teve uma situação aí que foi da questão de uma disputa que ele teve com o seu próprio irmão, o Alexandre I. Então eles vão ter ali essa disputa pelo trono. Então o Vlad II consegue destronar o seu irmão, assume o cargo ali como voivoda ou como príncipe da Valáquia. E ele vai utilizar o nome Dracul, que era justamente da Ordem dos Dragões, que ele fazia parte. Por isso que eu estava com esse nome Ordem na cabeça desde o começo. Falei, no lugar de Horda Dourada, falei Ordem, mas enfim. Bom, essa Ordem do Dragão ela vai ser associada à Ordem de São Jorge, que fazia parte ali foi fundada, no caso, no Sacro Império Romano Germânico. Então ele vai usar esse nome Dracul, que vem de dragão, e vai traduzindo para o idioma deles, né, vai ficar Dracul. Só que Dracul, ele era uma palavra que tinha um outro sentido, que era demônio, que vai ser utilizado pelos inimigos do Vlad II. Ele tinha muitos, né? E o seu principal rival era o João Corvino I, que era conhecido como Cavaleiro Branco, e ele também era, no caso ali, a importância dele de título que era um voivoda da Transilvânia. E também nessa época ele era regente do reino húngaro. Isso vai levar ali ao entendimento de que os húngaros haviam conquistado novamente a Transilvânia, pelo menos temporariamente. Então havia essa rivalidade entre o Vlad II e o João Corvínio. E também ele vai estar enfrentando os otomanos. E essa situação vai se repetir com o Vlad Tepes. Quando o Vlad se assume ali como voivoda, ele vai também assumir não só essa luta contra os otomanos. Então, além de enfrentar os otomanos, o Vlad Tepes vai ter que enfrentar o filho do João Corvino, que era o Matias Corvino, que era nada mais ou menos considerado como um dos maiores líderes militares na Idade Média lá dos Balcãs. Então vai ser uma coisa bem pesada para o Vlad Tepes, que vai ter que enfrentar ali duas frentes de batalha contra os otomanos e contra o Matias. Então o Vlad Tepes, o conhecido também como Vlad o Empalador, né, já que ele pegava os inimigos e empalava, né, que era uma forma ali de execução, né, que era anterior à crucificação. Se eu não me engano, foi criado pelos assírios. Então ele vai ter um governo, no caso, até certo ponto, um príncipe, né? Então, enfim, 1448, depois ele vai ter um retorno em 1456, onde ele vai ficar até o ano de 62, no caso 1462, e depois ele retorna em 1476. Por quê? Ele vai ter um momento que ele vai ser preso pelo Matias, um momento que ele vai ficar exilado e volta, enfim, por isso que ele vai ter esses períodos diferentes aí do Vlad Tepes como o príncipe lá da Valáquia. Enfim, ele nunca nasceu na Transilvânia, nasceu na Valáquia, ele era príncipe da Valáquia e não da Transilvânia. Fica até aquela questão do folclore do Conde Drácula, aí associam ele à Transilvânia. Mas isso aí é uma história, como vocês sabem, folclórica, né? Isso muito por conta da forma depois que ele acaba perdendo a vida, né, em uma batalha que aconteceu lá em Budapeste, que na época ainda era uma cidade pequena, e ele vai ser traído por outros valáquios, né, que ele executava geral, né, tanto os otomanos como os valáquios. Né, inclusive o Tepes, ele passou uma época da vida dele vivendo lá com os otomanos, né, onde ele ficou ali como um cativo ao lado do irmão dele, o Radu Belo. Né? Depois eu vou até falar sobre isso lá na área de membros, né, acampamento Zelota, onde vamos aprofundar um pouco mais nesse personagem aqui, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Bom, no próximo vídeo eu vou dar uma sequência aqui para fazer o fechamento dessa história dessa saga romena, com a história de Estevão o Grande, também de forma bem abreviada. Depois a gente vai ver o período otomano, que aí já vai ultrapassar a Idade Média, já vamos invadir a Idade Moderna, mas vou fazer essa exceção porque eu quero chegar na história do Principado da Transilvânia, e vai ser paralelamente a esses eventos que eu falei agora. E por último, com o Miguel o Bravo, que vai ser
um cara importantíssimo nessa história da antiga Romênia, porque ele vai conseguir unificar a Valáquia, a Moldávia e a Transilvânia, nos dando aí esse vislumbre do que seria a Romênia, certo? Então, se vou fazer essa exceção aí, né, por conta deste personagem. E a gente tem um entendimento já porque, como eu já mencionei aí no vídeo, a Romênia em si, como a gente conhece, só em 1918. Ou na verdade nem tanto, porque a Moldávia hoje, né, também não faz mais parte da Romênia, pelo que eu já disse para vocês. Bom, então a gente se vê agora na próxima semana. Espero que eu não tenha que gravar de novo esse vídeo, porque já é a terceira, né? Já cansei. E na semana que vem eu encerro esse conteúdo e a gente vê se vocês vão querer a saga búlgara, beleza? Se caso sim, a gente faz. Se caso não, a gente parte para outro conteúdo, beleza? Então um abraço, Elota. Até lá. Falou, pessoal.